Hoje é dia 11 de novembro, nós temos aula de língua portuguesa e de ensino religioso. Mas nós vamos começar com a nossa história de leite, nossa leitura de leite. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer com vocês. Então, nós vamos fazer agora a leitura da fábula de Êxopo, a raposa e a cegonha. Então, acompanhe as imagens. A raposa e a cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na cegonha, serviu sopa num prato raso. Como que a cegonha vai comer sopa com aquele bicão, né? Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ele aprendeu muito bem a lição. Quando chegou em casa, faminto pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseiro com ela primeiro. Então, que interessante essa história, não é? Vejam que a raposa serviu sopa, num prato raso para a cegonha. E a cegonha, aqui ó, ofereceu num jarro estreito. E aí a raposa também não conseguiu comer a sopa. Mas a raposa aprendeu a lição, não é? Porque ela viu que ela foi grosseira antes e a cegonha só retribuiu. Então agora, crianças, que vocês já escutaram a historinha, agora eu quero que vocês peguem o seu caderno de língua portuguesa, escrevam o cabeçalho com a data de hoje e o tema da aula de hoje. Então vamos lá. O nome do nosso município, Rio Negro, ó, com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, né? É o nome do nosso município, lembrando que substantivos são nomes, né? De pessoas, por exemplo, quadro é o nome desse objeto, entenderam? Então, substantivo próprio. Rio Negro, 11 de novembro de 2021, que é o ano que nós estamos. Produção textual. Então, você vai fazer uma produção textual agora, que vai ser uma avaliação. Sua professora vai fazer uma avaliação da sua produção textual. Então, capriche, faça com bastante carinho. Mas eu vou ajudar vocês para que você não pule nenhuma etapa da produção textual. Então, eu vou ajudá-los a fazer um texto bem feito. Então, acompanhe, a professora trouxe umas imagens que vão mostrando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora você vai fazer a produção de texto. Então, aqui eu trago para vocês um passo a passo para que a gente produza um texto bem feitinho, tá? Então, primeiro de tudo, o seu texto precisa de um título. Você vai olhar lá na apostila que temos uma imagem. A imagem que está lá vai precisar de um título. Você vai trabalhar em cima daquela imagem. Mas daqui a pouquinho eu mostro para você a imagem e a gente conversa um pouquinho. Mas todo texto que a gente vai fazer precisa de um título, né? Primeiro de tudo, um título. Pense num título.
Para ter um título, para saber qual título você vai usar, você precisa saber sobre o que você vai falar. Ó, primeiro nós escrevemos o título no centro da linha, nunca mais para a direita nem para a esquerda, no centro da linha. Olha aqui o exemplo, a criança. Então vejam que aqui nós temos escrito no centro da linha, né? E esse tema aqui é a criança. Então, a pessoa que escreveu, aqui eu tenho só um pedacinho do título do texto dela, mas a pessoa que escreveu esse texto, ela queria falar sobre uma criança, né? Ou sobre as crianças em si, que lendo o texto a gente entenderia. O que a gente não vai ler, a gente só quer focar aqui aonde você vai escrever. Então, primeiro a gente pensa o que eu vou fazer, sobre o que eu vou falar. Você precisa pensar e planejar a partir do tema as ideias sobre o seu texto. Olhem aqui. Aqui o tema é a criança, o título. Então você vai planejar para saber qual vai ser o título e o que você vai escrever. O que você quer falar, o que você quer dizer. Você deve se perguntar: o que eu pretendo escrever? Então, para saber o título, você primeiro precisa saber o que você quer escrever. Sobre o quê? Qual assunto, né? Sobre qual assunto eu vou escrever? Então, pense, você vai olhar uma imagem, você vai escrever sobre uma imagem. Então, é sobre aquela imagem que você está vendo lá, tá? Seu texto precisa ter um início. Isso, nós vamos iniciar o texto. Eu vou trazer para vocês aqui umas ideias de como iniciar. Você não precisa necessariamente copiar uma daquelas ideias que eu vou trazer agora, mas são ideias, né? Logo abaixo do título, sem pular linha, você vai começar, vai ter um início. Olhem aqui, eu tenho uns exemplos de início. Você pode usar ali, ó, era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa, ou pode ser num sítio, num rio, numa floresta, várias coisas, ou na casa da minha mãe, ou no sítio da Emília, ou da Narizinho, entenderam? Aqui eu usei a Narizinho porque é a imagem que está aqui, mas vocês entenderam? Vocês podem começar como vocês quiserem, só que aqui temos alguns exemplos para que você consiga pensar. Então você vai iniciar a tua história, você vai fazer um parágrafo, ó, mas você também tem que pensar o lugar em que local acontece o que você vai escrever. Então, qual é o lugar que está acontecendo? É numa fazenda? É na cidade? É na tua casa? É num quarto? É num parque? Num parque de diversões? Onde que é a história? Tá? O lugar. Quando? Em que momento está acontecendo o que você vai escrever? Se é de dia, se é de noite, se já aconteceu faz tempo essa história, em que momento? Se é no passado, se é no presente, em que momento acontece? Quem? Sobre quem você vai falar? Existem pessoas nesse texto? Será que existem pessoas ou então animais também? Quais são os personagens? Ó, personagens que aparecerão no texto. Tudo isso antes de iniciar, você tem que pensar, para daí começar, entenderam? Aquele início ali, você vai usar uma daquelas inícios e frases ali, se você quiser, mas você já tem que ter pensado o que você vai escrever, quem vai aparecer no texto, né? E quando isso está acontecendo. E não se esqueçam de dar as características dos personagens. É isso que enriquece o texto. Os detalhes que você coloca no texto é que enriquece. Não deixa o teu texto pobre, simples, entenderam? Então, coloque bastante detalhes no seu texto, falando sobre o dia, como está o dia, como você chegou naquele lugar, né? As características, como que os personagens são, tá bom?
e inicia o seu texto. Então você vai iniciar. Então você vai fazer o início do seu texto. Você deve começar com um parágrafo, que é um espaço que fazemos de cerca de um dedo da margem, antes de começar a escrever. Então, criança, você vai fazer um parágrafo, uma margem, né? Você vai ter uma margem, você vai fazer um parágrafo, né? Que você vai deixar com o seu dedo. Você já sabe fazer isso, mas você vai deixar esse espaço só para o parágrafo. Não pode sair escrevendo, deixando espaço sem necessidade. Eu já vou mostrar para vocês no quadro como que a gente faz. Daqui a pouquinho eu mostro. Sempre iniciar o parágrafo com letra maiúscula. Se está começando a frase, iniciando letra maiúscula, tá bom? Depois que você inicia, lá no início você vai explicar um pouco sobre o que você está falando, vai dar uma introdução do seu texto. Depois você vai para o meio do texto, né? Lá na metade do texto, geralmente no segundo parágrafo, você vai ter algumas frases que vão deixar o teu texto mais interessante. Ó, lá no meio você vai colocar então, alguma coisa acontece, ou de repente, quando, em seguida, né? Quando chega alguém, né, no teu texto, você quer dizer que chegou alguém, você coloca nesse momento, aqui é o Pedrinho. Nesse momento o Pedrinho chega correndo, entenderam? Então você vai usando essas frases aqui, se vocês quiserem, escolhe uma dessas para que você inicie esse segundo parágrafo e venha com que o teu texto fique legal. E vai desenvolver o texto, né? Ó, começa o desenvolvimento do texto nesse segundo parágrafo. O primeiro é uma introdução, que você conta como está o lugar, né, os personagens. Depois você dá força aí para o teu texto. Começa nesse segundo parágrafo com letra maiúscula. Nessa parte do texto você escreve o que acontece e como acontece. É a história propriamente dita. Você vai contar o que está acontecendo, né? Escreve os detalhes de cada parte da história para desenvolvê-la. Só 2 parágrafos? Não! Se mudar a ideia, mesmo que seja o mesmo tema, você muda o parágrafo, tá? Então você está falando lá sobre a Emília, né? Vamos dizer, não é esse o tema que vocês vão usar hoje, mas está falando sobre a Emília. Aí você vai falar sobre o Pedrinho, você vai mudar de parágrafo, porque é o mesmo tema, mas mudou a ideia, tá? Escreva os detalhes, né? Seja bem detalhista. E você vai falar sobre os personagens, como eles são, o que fazem. Lembram que você pensou lá no início das características? Então, você vai falar sobre esses personagens, como eles são, o que eles fazem e o que eles estão vivenciando na história, tá? O que está acontecendo? E você vai finalizar. Como que você finaliza? Então, você vai usar as frases foi então, por fim, finalmente, ou portanto, por isso, assim. Nesse caso, você vai finalizar o texto. Começa assim e continua a frase e vai deixando bem interessante. Ó, então a parte final é o fim da história ou do texto. Como foi o desfecho desse texto? O que aconteceu? Como finalizou? Então pense bem. Não adianta você começar bem e daí não finalizar o texto de forma clara, né? Interessante. Novamente, em outro parágrafo, com letra maiúscula, você encerra a história, dizendo o que aconteceu e como aconteceu o final. Então, vocês perceberam que a gente vai mudando de parágrafos, né? Porque vai finalizando a história. Olha a imagem que eu trouxe para vocês. É sobre isso que vocês vão falar. Você vai produzir um texto bem criativo que tenha diálogos. O que é diálogos? Conversa, falas. E apareçam pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais, professora? Eu não lembro. Já digo para você. Então imagine, olhem aqui essa cena
está o Chico Bento tomando banho no rio, no riacho, né, no tanque, não sei como você vai colocar. A Mônica sentadinha na beirada, ó, no barranquinho. O Cebolinha está fazendo o quê? Pescando. E o que é que o Cebolinha pesca? Sem querer, é claro. A calça do Chico Bento. Olha aqui, ó, o que acontece. Tira da água, ele acha que é um peixe e é o quê? A calça do Chico Bento. E olha quem está rindo aqui. O peixe que se escapou do anzol do Cebolinha. Esperto esse peixe. E o Cebolinha pegou a calça do Chico Bento. E o anjinho está aqui fazendo o quê? Ele está assustado, querendo ajudar o Chico Bento. Como você vai iniciar essa história? Inicie falando onde eles estão, como eles chegaram nesse lugar aqui. Como eles chegaram ali? Como que eles se encontraram? O que a Mônica e o Cebolinha, o Anjinho, o Chico Bento estavam fazendo? Será que eles se encontraram no sítio do Chico Bento ou não? O que eles foram fazer? Provavelmente é lá no sítio, né? Porque tem o riacho aqui, a natureza, e o Chico Bento vive no campo. E a Mônica e o Cebolinha não vivem no campo, eles foram visitar provavelmente. Então, como eles chegaram lá, do que eles vieram? Aí eles decidiram ir para o riacho tomar banho? Pode ser. Mas o Chico Bento resolveu fazer, o Cebolinha resolveu fazer o quê? Pescar. E o que ele pescou? E como foi o desfecho? Aqui está o problema do texto de vocês. O que deixa engraçado o texto de vocês, né? Aqui eu quero que vocês escrevam o diálogo, ou seja, a conversa. Pode ser o Chico Bento gritando: ai, socorro! Você pescou a minha calça. E o Cebolinha pode responder alguma coisa, né? Ou pedir desculpa, alguma coisa assim. A Mônica pode falar alguma coisa. O próprio Anjinho pode falar, não é? E que você acha de colocar esse peixe falando alguma coisa? Ah, seria bem legal. Mas e como vai ser o desfecho? O que você vai ter? Como você vai terminar essa história? Como você vai resolver esse problema ali? Ele vai conseguir pegar a calça novamente? Como que eles vão fazer, não é? Para devolver essa calça para o Chico Bento. E depois do riacho, acaba aí a história ou eles vão para casa ou não? Você que decide. Mas tem que ter pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Professora, você quer que eu faça um texto criativo que tenha diálogos, ou seja, conversa e ainda pronome pessoal? Olha o que são os pronomes pessoais, crianças. Lembram que a gente trabalhou? Isso. Tem que ter essas palavrinhas aqui, algumas, uma ou duas, não precisa ser todas, mas uma ou duas, talvez três, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Você vai escolher umas duas ou três para colocar lá. É só colocar no diálogo. Ou não, ou na narração. E daí importa que tenha pronome pessoal. Ah, agora é com você. Bom texto! Então presta atenção. Vou lembrar com vocês o que é um parágrafo. Ó, produção textual. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, para eu iniciar, eu não posso pular linha. Então, a linha de baixo já é aqui, ó. Se eu fosse olhar a linha, já seria aqui. Então, vou lá, aqui na margem. Lá no caderno de vocês têm uma margem, certo? Então, eu vou colocar essa margem aqui. A partir da margem, vou começar. Vou fazer o primeiro parágrafo, que eu tenho que fazer com letra maiúscula. Então, eu pensei em escrever uma frase. Assim, ó. Por exemplo, eu vou usar a minha mão, porque o meu quadro é grande. Você vai usar o seu dedinho, porque o teu caderno é pequeno. Então, se usa o dedo para fazer o parágrafo. Se a professora usar o dedo, não vai dar nada aqui, né? Então, parágrafo, eu vou escrever assim. Olha que eu iniciei com letra maiúscula. Os alunos
os alunos do terceiro ano Depois que eu termino a palavra, que eu venho colocando o pinguinho no i, cortando o t. Os alunos do terceiro ano têm um texto Olha até onde eu vou escrever. Vocês perceberam que eu tenho aqui pouco espaço ainda para escrever? Mas eu tenho que começar a ver se cabe, senão eu vou ter que cortar aqui, tá? Tem um texto. Deixa eu vou diminuir o meu texto aqui que tá muito grande. Um texto. Agora vai dar. Eu vou começar com o pá e não tem como continuar a palavra. O que eu faço? Corto na sílaba pá e vou para a próxima sílaba. Para fazer ou escrever. Vamos fazer melhor. Escrever. Ponto. Aí, se eu fosse escrever mais alguma coisa diferente, que fosse do mesmo tema, mas que desse uma diferença, quer ver o que eu vou fazer? Ó, os alunos do terceiro ano têm um texto para escrever, ponto. Vamos fazer assim, para escrever um texto, olhem que eu fiz parágrafo novamente. Apesar que meu parágrafo está muito para cá. Olhem que eu comecei um parágrafo novamente. Por quê? Porque eu vou falar do mesmo texto, do mesmo tema, que é produção textual, mas eu mudei um pouco a ideia. Ó, para produzir um texto, produzir um texto. Interessante devemos pensar sobre ele. Pensar sobre os detalhes. Pode ser? Sobre os detalhes e sobre o que eu quero escrever. E sobre o que queremos, né? Queremos escrever. Ponto final. Entenderam? Vocês perceberam que a professora fez 2 parágrafos? Porque eu estou falando sobre produção textual. Aqui eu estou falando que vocês vão fazer um texto. E aqui eu estou falando o que a gente deve fazer para que tenha um texto interessante, né? Que nós devemos, para produzir um texto interessante, devemos pensar sobre os detalhes
e sobre o que queremos escrever. A ideia mudou, mas o tema não é o mesmo? O tema é o mesmo. Ainda estou falando sobre produção textual. A ideia mudou, então eu mudo de parágrafo. Quando a ideia muda, você faz um parágrafo, né? Então você cuide com os parágrafos, cuide com a pontuação. Olhem que eu comecei tudo com letra maiúscula, ó. Porque eu estou iniciando a frase, tá bom? Então agora você que vai fazer o seu texto. Capriche e faça com bastante carinho. Vamos para a nossa próxima aula? Então, crianças, agora nós temos aula de ensino religioso. E nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Como está a sua autoestima? Você sabe o que é autoestima? Autoestima é se gostar, gostar de si mesmo. Olha lá que linda aquela imagem, veja lá. De um menino tranquilo, né, meditando, se amando. Então, autoestima é a gente se amar, valorizar nós mesmos, estar contente conosco e com a nossa aparência também. Então, autoestima é se amar. Se você não se gosta porque de repente alguma coisa em você não te agrada, você não está com a sua autoestima bem boazinha aí, bem forte. Então, trabalhe isso em você. Você tem que se amar antes dos outros se amarem. A gente tem que se amar. É muito importante. Vou colocar um vídeo, uma historinha que fala sobre isso para você. E você vai entender o que é autoestima, o que é se amar. Então, assista. Olá, crianças! Vamos para mais uma história? Esta é Sarinha. E o título desta história: Eu me amo. Amo meu rostinho decorado com sardas. Elas parecem as estrelas que iluminam o céu. Amo meus olhos, porque com eles leio muitos livros. Amo meu nariz, com ele posso sentir o perfume das flores do meu jardim. Amo minha boquinha vermelha como uma maçã. Amo minhas orelhas, com elas escuto todo tipo de música. Amo minhas mãos, sobretudo quando seguro Pepe, meu papagaio. Amo meu corpinho, quando danço, mexo ele inteiro. Amo meus pezinhos, pois eles me levam pelo mundo. Salto, corro e brinco sobre eles. Amo meu cabelo laranja como fogo. Quando o deixo solto, ele se move com o vento. Eu me amo inteirinha, dos pés à cabeça. Viram como a personagem da nossa historinha se ama? Então, e você? O que você ama em você? Então pense um pouquinho. Agora você tem uma atividade para fazer lá na apostila sobre autoestima. Você vai completar as frases que aparecem lá na apostila falando sobre você. Depois você pinta o desenho com capricho. Olha a primeira frase. Dizem que tenho lindos olhos, lindos cabelos, lindos o quê? As pessoas me elogiam quando? Quando é que as pessoas te elogiam? Então você vai escrever palavras ali. Depois pinta o desenho bem bonito.
tá bom? E até a próxima aula. Tchau!